महामहोत्सव की जय, आविर्भाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। बोल प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्त्यै प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितारं नमात्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिदर्शित मां कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरें कुरु संविदा दशनतिरंग विभो प्रार्थये ब्रह्मेन्द्रनंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषवानंदिनी श्री मुखाब्जरस लोलसनामदा राधिका पदतले कृतास्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादुर्णबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दो सुन्दरं कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाज ब्रह्मं सर्वजनकं मं परपदुं मे सदा काले काले प्रमोदवतेन
नयन पथगामी भगवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवतो मे हा देवी काकुवर गदगदयद्वाचा जाचने पत्ते भुवि दंडवदुर्भुटार्ते अस्य प्रसादममुदर्श जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते अंगस्यामुलिविछटा वन्दे चतन्द्रे वरं जट्टं जाचुकुडुरोचिषं पट्टं परस्य श्रिया बिन्दारुणनिवासनं यदुलसद्दामदिदामोदरम् राधा स्कंद निवेदुज्जलो भुजं ध्यायं स्तुतामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padmo Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam to lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruvrinda Goswami Maharaj, Evam and what is the name? Shanti. Sant Maharaj, and also presented all the senior devotee and all Vaishnavis. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Leela Pravishtam Vishnupada Statarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj, e Nitya Leela Pravishtam Vishnupada Statarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e, ao mesmo tempo, presto minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Leela Pravishtam Vishnupada Statarashat, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakha Sridhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Maharaj presente, Srila Santa Maharaj, a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis. So today is very super excellent, auspicious day, because today is very great, two great acharyas. One is appearance day, another is disappearance day. Hoje é um dia muito super excelente, muito auspicioso, pois hoje é o dia do aparecimento e do desaparecimento de dois grandes acharyas. Generally, we celebrate only one acharya appearance or disappearance. But today is very super excellent auspicious day at a time. One acharya's appearance
and simultaneously another desapparition. Geralmente a gente observa às vezes, né, a certos dias, o dia do aparecimento de algum mestre ou desaparecimento de outro mestre, acharya, mas hoje no mesmo dia, ao mesmo tempo, a gente observa o aparecimento de um mestre, de um acharya, e o desaparecimento de outro mestre, de outro acharya. So you know, Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Srimad Bhaktivedanta Gurupad Padma Srila Bhavan Goswami Maharaj, his appearance day, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Srila Gurupad Narayan Goswami Maharaj, disappearance. Então vocês sabem que hoje é o dia do aparecimento de Gurupada Padma Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashat Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj e do desaparecimento de Gurupada Padma Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashat Srila Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Srila Bhaktivedanta Keshav Goswami Maharaj, he established Gauriya Vedanta Samiti. Srila Bhaktivedanta Keshav Goswami Maharaj estabeleceu a Gauriya Vedanta Samiti. In this Gauriya Vedanta Samiti, there are very powerful three pillars. E essa Gauriya Vedanta Samiti, essa instituição, ela tinha 3 pilares muito fortes. There is called Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtra Bhaktivedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Srimad Bhaktivedanta Srila Trivikram Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Então esses eram os 3 pilares da Gauriya Vedanta Samiti. Nitya Pravistam Vishnupada Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupada Srila Bhaktivedanta Srila Trivikram Goswami Maharaj, e Nitya Pravistam Vishnupada Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So we will have 3 days. 3 days we will glorify our Guru Tattva and their life history and contribution. Então eu vou ficar aqui em São Paulo por 3 dias, a gente vai ficar por 3 dias aqui. Então nesses 3 dias a gente vai glorificar sobre Guru Tattva, sobre também a vida dos nossos acharyas e a contribuição deles para este mundo. Because if you enter in Suddha Bhakti, you must listen our previous Acharyas' life history. Porque para a gente poder adentrar realmente Shuddha Bhakti, porque para a gente poder realmente adentrar Shuddha Bhakti, a devoção pura, a gente deve ouvir sobre a vida dos mestres, dos acharyas. Krishna Katha, if you listen, maybe some confusion will come. Quando a gente ouve Krishna Katha, sobre os passatempos de Krishna, às vezes a gente fica um pouco confuso. Because Krishna is Bhagavan. Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality of God. Afinal, né, Krishna, ele é Bhagavan, ele é Deus, o Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus. Some his leelas, pastimes, are super excellent and also transcendental, very difficult to reconcile yourself. Então, algumas lilas, alguns passatempos de Krishna são muito, né, super excelentes, são muito... É difícil até da gente conseguir se conciliar, entendê-las. Because Krishna is Bhagavan, he does not follow the rules and regulations of the society. Isso porque Krishna, ele é Bhagavan, ele é Deus, ele não segue as regras da sociedade. But those that devotee of Lord, they follow all the rules and regulations and all their activities as a human being, that's called Manav. Mas os devotos do Senhor, de Deus, eles seguem todas as regras do Senhor Supremo. E todas as atividades que eles fazem são como se eles fossem como as atividades de um ser humano mesmo. So, Vaishnava Gunagan Korile Jivet Tran. If you glorify the Guru and Vaishnava, they will protect away Maya. Se nós glorificarmos Guru e Vaishnavas, a gente vai ficar protegido de Maya. And Guru Vaishnava, they perform bhajan sadhana. As like us. Though they are eternal associates of Divine Radha and Krishna. E apesar de Guru e Vaishnavas serem associados eternos de Radha e Krishna, eles fazem bhajana sadhana, assim como nós. Our Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, they are not ordinary person. They are not human being. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, eles não são pessoas comuns, eles não são seres humanos. Who is Rupa Goswami? Rupa Manjari. Quem é Rupa Goswami? Ele é Rupa Manjari. Who is Sanatana Goswami Pad? Lavanga Manjari. E Sanatana Goswami Pada, ele é Lavanga Manjari. Who is Raghunath Das Goswami? Roti Manjari. E Raghunath Das Goswami é Roti Manjari. The very dearest Sakhis of Srimati Radhika. São amigas, sakis muito próximas e íntimas de Srimati Radhika. And in Golok Vrindavan, always they service. They are Ishtadev, Divine Radha and Krishna. E no mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, eles estão sempre servindo a deidade adorável, Radha e Krishna. And they helping Radha Krishna sweet almost pastimes. E eles sempre ajudam nos passatempos amorosos de Radha e Krishna. But
Krishna, he comes in this material world with his own associate parikar. Mas Krishna, quando ele vem para este mundo material, ele vem junto dos seus associados pessoais. And when Krishna comes, descended from Golok Vrindavan, and Srimati Radhika she comes. And all her Sakhis, Rupa Manjari, Rati Manjari, all they are coming. Quando Krishna vem para este mundo material, Srimati Radhika também vem e traz consigo todas as suas amigas, como Rupa Goswami, Rupa Manjari, Rati Manjari, etc. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, and in his dham, that is called Shetadip Dham, Mahaprabhu's dham. Da mesma forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu existe eternamente no mundo transcendental de Shetadip Dham, na So morada when dele. Chaitanya Mahaprabhu, he comes in this material, he also brings with his all associates parikar. E quando ele vem para este mundo material, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também traz consigo todos os seus associados, parikaras. In the same way, all our Guru Vargas, they are the eternal associate of Srimati Radhika and associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, dessa forma, todo o nosso Guru Varga, a nossa associação dos nossos mestres, eles são associados do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e de Srimati Radhika. So in the same way, Srila Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhaman Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhaktivedanta Siddhar Goswami Bhakti, all they are eternal associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu and eternal associate of Divine couple Radha and Krishna. Então, dessa forma, Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Maharaj, Srila Bhaktivedanta Srila Trivikrama Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhaktirakatidara Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos eles são associados eternos de Radha e Krishna e também do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So that's why I explained this Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj, also very eternal associate of Divine Radha and Krishna. That is called Raman Manjari. Então, Gurudeva, Srila Narayan Goswami Maharaj, ele é um associado muito querido de Radha e Krishna. E o nome dele era Raman Manjari. But he is acting role as an ordinary sadhaka. Mas ele está fazendo o papel de um sadhaka, de um praticante comum. Because he is giving instruction to us how to do bhajan and sadhana. E assim ele nos instrui sobre como fazer bhajan e sadhana. And as like our previous Acharya Narottam Savananda Srinivas, and how did the bhajan and sadhana. And 6 Goswamis, and Sirup Sanatana, Bhatta Raghunath, Siji, Gopal Bhatta, Das Raghunath, 6 Goswamis, how did the bhajan and sadhana. Da mesma forma, né, esse sadhana, como Srinivasa, Shamananda, Narottam Das Thakur fizeram, e também os nossos 6 Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Shiljiva Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Shila Raghunath Das Goswami. Actually, they are not sadhak, they are siddha, eternal associate of Divine Radha and Krishna. Mas eles, na verdade, não são sadhakas, praticantes, são siddha, eles são associados eternos e perfeitos de Radha e Krishna. And many people, they don't know what is the difference between sadhaka and siddha. Então muita gente não sabe a diferença entre sadhaka e siddha. So now coming in this way, and Srila Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj, then he has a dead Sakhi of Srimati Radhika. Então dessa forma, Srila Gurudeva, Srila Narayan Goswami Maharaj, ele é uma associada, uma amiga muito próxima, íntima e querida de Srimati Radhika. 2009, Em 2009, and Gurudev, he also staying in his room and during the Kartik Parikrama. Gurudeva estava no quarto dele na época do Kartik Parikrama, In Gopinath Bhavan. no Gopinatha Bhavan. Then, about midday, the Pujari of Sevakunja, E aí, mais ou menos na hora do almoço, o pujari do Sevakundja he brought some prasad. trouxe um pouco de prasad And he told to Sevak that Madhava Maharaj, I want to meet with Narayan Goswami Maharaj. O pujari do Sevakundja falou ao Sevak, né, de Gurudeva, que na época, no momento de Shila Madhava Maharaj, então ele falou para o Sevak que eu quero falar com Shila Narayan Maharaj. At that time, Madhava Maharaj told Gurudev, just he took prasad and he is taking rest. After his prasad,
you would not speak to anyone, you would not meet with anyone. E Shripad Madhav Maharaj falou, Gurudeva acabou de tomar praçada, ele está descansando. Então nesse momento ele não vai poder falar com ninguém, se encontrar com ninguém. According to the Gurudev heart problem, so Gurudev could not would speak to anyone and meet not anyone after his prasad. Então devido aos problemas cardíacos de Gurudeva, ele não podia falar com ninguém, se encontrar com ninguém, depois que ele tivesse tomado sua refeição. Generally, in Vrindavan, Pandas, Brahmanas are coming, bringing some prasad to their temple, and they are giving their aim object how to get some dakshina, money. Geralmente em Vrindavana, os brahmanas e os pandits dos templos, eles vêm até as pessoas trazendo uma prasad, mas a meta deles é o que? Eles querem ganhar uma doação em troca. If they know he is very rich person, then he will bring one cloth and around your neck and give some prasad. Então se eles sabem que a pessoa é uma pessoa rica, eles vão já botam um pano assim em volta do pescoço da pessoa, amarram um pano, dão uma prasad e esperam uma doação em troca. So he told, so Madhav Maharaj told, okay, you take some money, then go. But he no. And I want to direct meet with Narayan Goswami Maharaj. Então o Shripad Madhav Maharaj disse, tá bom, então toma esse dinheiro aqui e pode ir. Mas o Pujari falou, não, eu quero me encontrar diretamente com Srila Narayan Maharaj. I brought some prasad from Sevakunja. I direct want to give in his hand. Eu trouxe uma praçada do Sevakunja, eu quero dar essa praçada diretamente, dar nas mãos de Srila Narayan Maharaj. Then Madhav Maharaj very humble told, Gurudev now he is taking rest, not possible to meet with him. You may come and afternoon 4 p.m. That time Gurudev will wake up, then you can direct me. E Shripad Madhav Maharaj humildemente disse, bom, agora não vai dar realmente para você se encontrar com o Gurudeva, ele está descansando, então por favor volte lá para as 4 da tarde que ele vai ter acordado. So he returned back his home and again 4 p.m. he came in Gopinath Bhavan and met with Sri Madhav Maharaj. Então o Pujari, ele voltou para a casa dele, depois às 4 da tarde ele voltou para o Gopinath Bhavan, para esse tempo, para se encontrar com Gurudeva. E lá ele encontrou Srila Madhava Maharaj. Then Maharaj informed to Sri Gurudev that Pandit Sevakunja Pandit has come. He wants to meet with you. E aí Srila Madhava Maharaj falou para Gurudeva, o Panda do Sevakunja está aqui, ele quer falar com você. Then Gurudev told, okay, let him come. E aí Gurudeva falou, tá bom, pode deixar ele entrar. Then he told to Gurudev that last night in Sevakunja, Srimati Radhika, direct, he came in my dream. E o Pujari disse para Gurudeva, ontem no Sevakunja, durante a noite, Srimati Radhika veio diretamente no meu sonho. And Srimati Radhika herself ordered to me, this prasad, you have to offer to Narayan Maharaj. Now he is staying Gopinath Bhavan. E Srimati And you give your own hand. Radhika me instruiu, tome essa praçada aqui e entregue diretamente nas mãos de Srila Narayan Maharaj no Gopinath Bhavan. And Narayan Maharaj, he is my very near and dearest, and so you have to give his own hand. Srimati Radhika disse, Srila Narayan Maharaj é minha amiga, minha Saki muito próxima, íntima, mais querida. Então você deve dar essa praçada diretamente nas mãos dele. And then he offered that prasad, and Sevakunja, very nice people. And Gurudev heart melted. Gurudev did not speak. I saw that in Gurudev, but he started to say. O Pujari então entregou para Gurudeva, pessoalmente, essa praçada. Quando o Gurudeva recebeu aquela praçada, o Gurudeva eu vi diretamente isso que aconteceu. Ele não falou nada, ele começou a tremer assim. And Gurudev told him to take some money, but no, I don't want money from you because this is the order of Srimati Radhika. So for this regard, I have come here. E aí Gurudeva falou, tá, deixa eu dar algum dinheiro para você. Mas o Pujari disse, não, eu não quero aceitar nenhum dinheiro, porque eu vim aqui pela instrução, pela ordem direta de Srimati Radhika. That time, after evening class, Gurudev, he also distributed this prasad to all the devotees. I think you are there or not, but I was there. Então, naquela noite, depois da aula da noite, Gurudeva distribuiu essa praçada que ele ganhou, distribuiu para todos os devotos. Não sei se vocês estavam lá ou não, se tinha alguém aqui que estava lá, mas eu sei que eu estava lá.
So why I am saying it? Because he confirmed Guru Padma Srilananda Goswami Maharaj. Very near the death of Srimati Radhika. And he is called Raman Manjari. Então eu tô contando essa história porque essa é uma história, ela é uma confirmação de como o Gurudeva, ele é uma amiga muito íntima, mais íntima, próxima e querida de Srimati Radhika, e o nome dele era Ramana Manjari. Gurudev, his own hand, he also wrote his transcendental constitution name, Raman Manjari, son, Raman Manjari. This also we have. Então, o Gurudeva, ele mesmo, com sua própria, né, ele mesmo escreveu que o nome dele era Raman Manjari. Ele falou isso, escreveu isso e a gente tem isso. A gente tem isso que ele escreveu. Sripad Madhav Maharaj also he wrote Raman Manjari Astakam, I think so. E Sripad Madhav Maharaj, ele escreveu o Ramana Manjari Astakam, esse Astakam. Eu acho. And also Madhav Maharaj, he wrote, what is it called? Arati of Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj. E Sripad Madhav Maharaj também escreveu o Arati para Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj. So I am saying it because it is confirmed. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, very near and dearest of Srimati Radhika. Eu falo isso porque isso é uma confirmação de como Gurudeva é uma Saki, amiga muito íntima, próxima, querida de Srimati Radhika. Because how to deep attachment with our Guru Padma. Então a gente deve buscar desenvolver esse apego profundo por Gurudeva. Shiksha Guru means his duty, how to attachment, make attachment disciples with their Guru. Qual é o dever de um Shiksha Guru? Um Shiksha Guru, ele deve fazer com que os discípulos eles tenham mais e mais apego pelos Diksha Guru deles. So for this regard, when we see Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj, his characteristic in what is called unique, unparalleled. Quando a gente vê o caráter de Srila Narayana Goswami Maharaj, a gente vê que era um caráter singular, único, inigualável. He preached all over the world. But when I traveled with him, England and also Brazil here many times, you know, every time I'm coming with Gurudev. And this place is also super excellent auspicious place. This is called Mahatirtha. Why? Gurudev was staying here. Gurudev one night he was sleeping in that place, in this place. And opened also very nice, beautiful temple. And still also you can see what is called Sundarananda. He also made very nice, beautiful temple and put the dome. There is a proof. Então, eu tive a chance de viajar com o Gurudeva, como por exemplo na Inglaterra, no Brasil também, todas as vezes que o Gurudeva veio aqui, eu estava junto. Inclusive eu vim aqui quando o Gurudeva também estava aqui. Aqui, na verdade, é um lugar, Mahatita, é um lugar muitíssimo sagrado, pois o Gurudeva dormiu aqui, passou a noite aqui, inclusive ele instalou o templo aqui com Sundarananda Prabhu, e a prova disso, a confirmação de que isso tudo aconteceu, é que tem a cúpula do templo aqui, a chakra. And Gurudev so much love and affection with Sundarananda Prabhu. E Gurudeva tinha tanto amor e afeição por Sundarananda Prabhu e Gita Didi. And heavy chastisement to him also. E Gurudeva também brigava muito com ele, assim, o castigava. I think 2003 in the place of Tarajapuri, you know? And Gurudev he behaved in front of him, everybody. Then Gurudev heavy chastisement to him. At the day of Nityananda Trayodasi. Em 2003 em Teresópolis, Gurudeva, na frente de todo mundo, ralhou, brigou, castigou Sundarananda Prabhu. No dia do Nityananda Trayodasi. After that day we saw Gurudev completely absorbed in the same mood of Nityananda Prabhu. A gente viu que naquele dia Gurudeva estava absorto no mesmo mood de Nityananda Prabhu. Brigando com Sundarananda Prabhu na frente de todo mundo. Why I'm saying? Because Guru Padma, Gurudev special his characteristic we noticed. When he traveled around the world, 5 days his program, 2 or 3 days he continued glorified about Nityalabhna Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então a gente vê isso, por exemplo, onde quer que Gurudeva viajasse pelo mundo, se ele tivesse um programa de 5 dias, por 2 ou 3 dias inteiros ele glorificaria Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. People are coming to listen Harikatha
from sadhus Krishna Katha, Raslila Katha. But Gurudev, 2-3 days, he told, no, first to listen the glories of your Guru Mahimasana. Então, primeiro, geralmente as pessoas vêm ouvir de um sadhu, de um mestre, né? Vêm ouvir Krishna Katha, querem saber sobre a Rasa Lila, os passatempos de Krishna. Mas Gurudeva dizia, não, primeiro vocês devem ouvir as glórias do seu Guru. Especially when Sai Maharaj departed from this material world, many his disciples, even sannyasis also, they gave up sannyas ways. They running here and there. They are going to Babaji Sahaja, Radha Kunda, what is his name? Ananta Das, this. But Gurudev told, no. Your Gurudev, Nityala Bhaktivedanta Sai Maharaj, is the eternal source of Srimati Radhika. Radhika Shakti is Manjari. Então, quando o Gurudeva veio para o Ocidente, ele viu que muitos discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj tinham, né, deixado, né, as práticas. Por exemplo, eles abandonaram sannyas. Também alguns foram para Ananta Das Babaji, né, foram para Babaji Sampradaya e etc. Mas Gurudeva, né, falou para eles, não, vocês devem, né, o Guru de vocês, Srila Swami Maharaj, ele é uma amiga próxima íntima de Srimati Radhika. Gurudev told, who is the first disciple of Sai Maharaj? Gurudev told, I am the first disciple of Sai Maharaj. This one lecture he told. Em uma palestra, Gurudeva disse assim, quem é o primeiro discípulo de Srila Swami Maharaj? Sou eu. He is my Priya Bandhu. He is my friend, also he is my Shiksha Guru. E Gurudeva dizia, ele é meu Priya Bandhu, ele é meu amigo e ele também é meu Shiksha Guru. For this regard, he wrote one grantha also. My Priya Bandhu and Shiksha Guru. Everybody read this grantha. Por isso Gurudeva escreveu esse livro, meu Priya Bandhu e Shiksha Guru. Todos leiam esse livro. For this regard, I also meditate this grantha with the devotees and in Portuguese, because many people they don't know. Everyone misunderstanding or misguide, and sometimes they are, because here people is very far from India, and sometimes also ask, and with the sannyas Guru Bhaktivedanta Swami Maharaj, that maybe one Mathura, one Brahman gave him sannyas. How possible Brahman will give sannyas to Swami Maharaj? Então, por isso que eu manifestei esse livro em português, né, junto com os devotos. Porque aqui o Brasil é muito longe da Índia, então aqui tem muita gente que não sabe, não entendeu, ou foi desencaminhado, mal encaminhado, e a pessoa não entende, não sabe quem é o discípulo, o Guru, o Sannyasa de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então tem gente que fala assim, quem é o Guru de Srila Swami Maharaj? E há quem diga, foi um Brahmana de Mathura. Como é possível um Brahmana dar sannyas? Only sannyas can give sannyas. Brahman cannot give sannyas. Apenas um sannyas ele pode dar sannyas. Um Brahman não pode dar sannyas. But sometimes also ask reason. Yeah. Some people they don't. Sometimes we will ask. That time they don't know. Because they delete the sannyas guru of Sai Maharaj in their book. Many political. Então, muitos devotos aqui perguntam isso, quem é o sannyasa guru dele? Porque as pessoas não sabem. Na verdade, o que aconteceu também, eles editaram os livros, eles deletaram o nome do sannyasa guru de Srila Swami Maharaj dos livros que eles leem. Muitas politicagens, muita política aconteceu, então foi isso que ocorreu. Actually, Srila Gurudev, so much love and affection with Bhaktivedanta Swami. Mas na verdade, Srila Gurudeva, ele tinha tanto amor, tanta afeição por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Gurudev himself told, I brought him in our temple. E Gurudeva ele mesmo explicou como ele falou assim, fui eu que trouxe ele até o nosso templo. You know, his life is too many things. And he took Diksha, Parinam Diksha from Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada. Então vocês sabem, né, bastante sobre a história dele, né, de Srila Swami Maharaj. Ele tomou Diksha de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. And that time he was Grihastha, householder. E nessa ocasião ele era um Grihastha, um pai de família. Everybody called him Abhay Babu. E ele era conhecido, todo mundo chamava de Abhay Babu. That's called Bengali word. When those is very learned, what is called landlord or lot of wealth money. So Bengali word they call Babu. So everybody called him Abhay Babu. Actually his name Abhay Charan De. Então o nome dele era Abhay Charan De, mas ele era conhecido como Abhay Babu. Baba é uma palavra em Bengali que se refere a alguém que seja muito rico, por exemplo, um latifundiário, uma pessoa com muitas posses, dinheiro. Então ele era conhecido como Abhay Babu.
So Srila Bhaktivedanta Prabhupada gave him order, you have to preach Western country. That time I think, how possible I preach Western country? That time Sai Maharaj, a Prabhupada's many learned and scholars person, they are preaching. So he's humble, he's thinking, how possible I will preach Western country? E nessa ocasião, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada falou para ele, você deve pregar nos países ocidentais. Mas Srila Swami Maharaj pensou, como é possível que eu pregue nos países ocidentais, né? Eu não sou qualificado, né? Você tem, falando pro guru dele, né? Você já tem tantos discípulos qualificados, muito mais qualificados. Then he started his business, just coming, Bengal Chemical Factory, Allahabad also failed, everything failed. E aí Then he came in Mathura. E aí ele tinha, né, os negócios dele, né, a empresa dele de produção de remédios, né, em Allahabad, mas acabou que tudo foi à falência no final das contas e acabou que ele foi para Mathura. Then he also rented one house very close to Vishram Ghat. E aí lá em Mathura ele alugou um quarto bem pertinho do Vishram Ghat. So Gurudev, early in the morning, he was in his morning walk and he met with him. E aí um dia Gurudeva estava fazendo a sua caminhada matinal e se encontrou com ele lá em Mathura. Then Gurudev told Prabhu, what are you doing here? Aí Gurudeva perguntou, Prabhu, o que você está fazendo aqui? Then he told, oh all my business, everything is finished, bankrupt. So now I am coming here and to just restart my business. Ele disse assim, né, que toda a fábrica que eu tinha, os meus negócios foram totalmente à falência. Então eu vim aqui agora para começar a tentar de novo. Gurudev told, no, Prabhu, come in our temple, stay. Mas Gurudeva disse, Prabhu, não, venha para o nosso templo, fique lá no nosso templo. Then he told, I am old age, so if I have how possible to stay in temple, I cannot do it. Mas ele disse, né, mas eu já sou muito velho, como eu vou poder ficar no templo? Não vai dar. Then Gurudev told, Nand Goswami Maharaj told, don't worry, I will take all your responsibility, what you have need, just to stay in your temple and edit my Hindi and Bhagavad Patrika. Mas Gurudeva disse, não se preocupe, né? Eu quero que você fique no templo, eu vou arranjar tudo para você lá. A única coisa que você precisa fazer no templo é editar a nossa revista, que é publicada em Hindi, chamada Bhagavad Patrika. Still, no, I don't want to stay in temple. Mas mesmo assim, né? A Bhaktisiddhanta falou, não, eu não quero ficar no templo. Gurudev by force took all his luggage, put in his hand. E o que Gurudeva fez? Ele à força pegou as malas dele e botou numa rickshaw para ser levada para o templo. Then he was staying in our Keshavji Gauri Math. E assim, né, ele foi e começou a ficar no nosso templo, na Keshavji Gauri Math. Which room? Where I am staying now? That room is Sannyasi's room. Então, qual o quarto que ele vivia lá? É o quarto onde eu vivo agora. Aquele é o quarto de sannyasi. Only small room. É um quartinho. É um quartinho bem pequeno, lá onde Srila Swami Maharaj vivia. Then after a few months, Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, he came Bengal to Mathura. E aí, depois de alguns meses, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj veio da Bengala para Mathura. Then Gurudev inspired to him, Prabhu, you take sannyas. E aí Gurudeva inspirou, né, a Bhaktisiddhanta, Prabhu, você deve tomar sannyas. They do, no, I will not take sannyas. Mas ele disse, não quero tomar Because sannyas. if I take sannyas, then I have to go preach. Porque se eu tomar sannyas, eu vou ter que sair para pregar. Then Prabhu, no, you take sannyas. Mas Gurudeva insistiu, Prabhu, aceite sannyas. Then Srila Gurudev Srila Nand Goswami Maharaj forced him, no. Then finally he took sannyas in Keshavji Gauri Math. Then Bhaktivedanta Kesava gave his name and Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Então o Gurudeva insistiu e tudo. No fim das contas, ele acabou aceitando o sannyas. E o Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj lhe deu sannyas. E seu nome de sannyas é Bhaktivedanta Swami Maharaj. So Gurudev told, I himself arranged all his sannyas paraphernalia. E Gurudeva, ele disse assim, que eu mesmo fui a pessoa que arranjei toda a parafernália de sannyas que ele precisava de sannyas. Even his door, open cloth, everything I made. Even his sannyas danda, I made for him. Todas as roupas de um sannyas, né, dor, kopin, a kopin, a danda também, tudo isso eu arranjei para ele. Also I performed fire sacrifice, sannyas jagga. E até mesmo fui eu que fiz o sacrifício de fogo da iniciação de sannyas. So for this regard, and he is my friend also. Então por isso ele também é meu amigo. Gurudev told, I took sannyas before him. Então Gurudeva disse, eu aceitei sannyas antes dele. But he gave so much respect to me. So Gurudev, he gave respect to him. Então, mas Gurudeva, ele sempre respeitava muito, né, a Bhaktisiddhanta Swami Maharaj.
and he was staying in this. So in this way, so much love and affection. Then after a few years, he was staying in Radha Damodar temple. Então ele ficou lá em Mathura nosso tempo por um tempo. Eles tinham tanta amor e afeição. E depois disso, Srila Swami Maharaj foi viver no templo de Radha Damodar em Vrindavan. Srila Gurudev, sometimes he used to come Radha Damodar temple and making chapati, and Sai Maharaj he also, what is called, fried. And after offering Thakurji, they also took prasad Então às and vezes, discussed Harikatha. então às vezes Gurudeva, né, várias vezes ele vinha até o templo de Radha Damodar e ele ia fazia os chapatis e Srila Swami Maharaj ia e assava os chapatis. Depois eles ofereciam o chapati à deidade, tomavam a praçada e ficavam discutindo Harikatha. And Sai Maharaj he wrote Srimad Bhagavad Gita in English. Then he came in Western country. E aí Srila Swami Maharaj escreveu, traduziu o Srimad Bhagavad Gita, né, escreveu em inglês e depois ele foi para o ocidente. Gurudev told whatever his need, I sent everything for him. E Gurudeva disse, né, que com tudo que Srila Swami Maharaj, do que quer que ele tivesse precisado, eu sempre enviei para ele, o que quer que ele precisasse. Kartal, Mridanga, all you need devotional, any cloth, everything. I sent to him. Tudo que ele precisava, por exemplo, cortal, moridanga, qualquer item devocional, eu sempre enviava para ele. And he wrote many letters to me. E Srila Gurudeva disse, como, né, ele, né, Srila Swami Maharaj escreveu muitas cartas para mim. About 350 letters available, one book is there. Foram umas 350 cartas que Srila Swami Maharaj escreveu para Gurudeva. Tem até um livro, né, que tem a publicação dessas cartas. So in this way, Gurudev and Sai Maharaj, so much close friend. For this regard, he manifested this book, my Siksha Guru and my Priya Bandhu. Então, por isso, né, Gurudeva era muito amigo, eles eram muito próximos, Gurudeva e Srila Swami Maharaj. Por isso Gurudeva manifestou esse livro, meu Shiksha Guru e Priya Bandhu. So when he preached all over the world, especially America or Australia, Gurudev, 3 days, when I am staying with Gurudev, 3 days, and he also glorified to Sai Maharaj, and life history and his contribution, and inspired to them. Quando o Gurudeva viajava, né, nos países ocidentais, para a Austrália, etc., ele sempre, pelo menos por 3 dias do programa dele no local, ele glorificava Srila Swami Maharaj e glorificava e inspirava os devotos assim. And even I saw in that during the Sai Maharaj disciplinary, what it's called Sannyas Divas, and that all the ISKCON GBC members used to come at Keshavji Gaudiya Math, and also big, very grand festival in there. E eu vi também que na época, né, antigamente, no dia em que Srila Swami Maharaj aceitou o sannyas, esse dia, todos os membros do GBC, eles vinham para o nosso Keshavji Gaudiya Math em Mathura e havia uma grande celebração, um grande festival lá naquela época. And also every day, I saw Taman Krishna Maharaj, Giriraj Maharaj, Satsvarup Maharaj, and most of all the, what it's called, GBCs, they also used to come, Keshavji Gaudiya Math, listen Harikatha from Guru. E eu vi, né, que todo dia, Tamal Krishna Maharaj, Giriraj Maharaj, Satsvarup Maharaj, e vários desses membros do GBC, eles vinham todo dia ouvir Harikatha de Gurudeva lá em Mathura. Because Sai Maharaj, when he preached Western country and returned back India, Srila Gurudev, Srila Sai Maharaj himself told, I preach all over the world, many Western countries, Western countries, but they don't know the Indian Vedic activities. Então, por que isso, né? Swami Maharaj, depois dele pregar no Ocidente, ele voltou para a Índia e ele falou, né? Falou assim, eu preguei no Ocidente e, né, tem todas essas pessoas que se atraíram, né? Esses devotos novos, mas eles não realmente entendem, não conhecem bem a cultura védica indiana, as atividades da cultura védica. Eles não sabem nem botar uma roupa. Western people, they are putting in what? Suit boot. Porque as pessoas ocidentais, elas estão acostumadas só a usar a calça, né? Short. That is suit. Short. Trousers. Suit. Tá. Terno, calça. Very difficult to Roupas assim. wear the dhuti. Sundarananda he put dhuti. Muito difícil botar dhuti. Hoje, nesse Sundarananda para botar de dhuti. Very difficult or not? É difícil ou não é? Not so easy to put the devotional cloth. Não é tão fácil botar roupa devocional. So for this regard, he hold his hand. You have to
training to them and inspire to them how to enter in deep philosophy and bhakti, everything. Então, por isso, Sri Maharaj falou para Gurudeva, você deve, então, ensinar esses devotos e explicar como adentrar a filosofia védica indiana profundamente. And he told, last he also gave instruction to him. When I give up my body, departure, you, with your own hand, you give my samadhi. Então, a última instrução que Sri Maharaj deu para Gurudeva, depois que eu abandonar meu corpo, você mesmo, com suas próprias mãos, você deve me colocar em samadhi. So Gurudev, and he gave his own hand his samadhi in Krishna Balaram Mandir. Então, com suas próprias mãos, Gurudeva deu a Sri Maharaj samadhi em Krishna Balaram Mandir, Vrindavan. This is also video is available. Why I am saying? Because Gurudev himself inspired to them. They have to attachment with Guru. Então tem um vídeo disso, né? E Gurudeva, ele mesmo, ele estava inspirando todos esses devotos. Como eles devem ter apego profundo pelo Guru deles. Maybe one life you will attend to Krishna, this is very far. But one life you have to attachment with Guru Pada. Sri Guru Charane Rati, say se par, Sri Guru Charane Rati, say se Uttama Gati. What is Uttama Gati? Highest perfection you are if you deep attachment with the Guru. Então, pode ser que um dia, né, você alcance a Krishna, mas isso está muito longe, mas nessa vida, se você pelo menos, você deve desenvolver apego profundo pelo Guru, como, né, o Tamagati, o apego profundo pelo Guru é a perfeição suprema. Gurudev also told, my Gurudev Bhakti Prakan Kese Goswami Maharaj. When he departed, when Bhaktivedanta Prabhupada, his Guru, departed, and that time he could not utter Prabhupada. Então, como o Gurudeva dizia, né, que depois do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, meu Gurudeva, no caso Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, ele não conseguia nem mesmo falar o nome do Guru dele, ele não conseguia pronunciar a palavra Prabhupada. When he used to come Prabhupada's Samadhi, Bhaktivedanta Prabhupada's Samadhi, Mayapur, Navadvip Parikrama, and that time he could not speak any words about Prabhupada. Então, Gurudeva dizia, né, quando a gente ia com nosso Gurudeva Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj até o Samadhi Mandir de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, que é lá em Mayapur, né, o que acontece, Gurudeva Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj não conseguia nem falar nada, ele não conseguia falar o nome do Guru, não conseguia falar nada. That time Jasri Pro, then he throat completely choked and tears rolling down. Só dele falar assim, Pro, de Prabhupada, a voz dele, a garganta dele ficava embargada e ele começava a chorar profusamente. And that time he just indicated, Narayan Maharaj or Bamana Goswami Maharaj, you can speak something about Prabhupada. E ele indicava assim para Srila Narayana Maharaj, Srila Bamana Maharaj, Srila Tripika Maharaj, falem alguma coisa a vocês sobre Prabhupada. So in the same way, Srila Gurudev, when he preached Western country, he inspired all his disciples how to deep attachment with their Guru. Então, da mesma forma, Gurudeva, Srila Narayana Maharaj, quando ele pregava, né, nos países ocidentais, ele sempre inspirava a todos os devotos para que eles tivessem apego profundo pelo Guru deles. Krishna himself told, Prathamanto Guru Pujjam Tathaschaiva Mama Archanam. Krishna says in this verse, first you worship your Guru, then you worship to me. If you are any flowers you come, then offer to me. Or if you have no flowers, all flowers can give lotus feet of Guru, no problem. You understand? No, the flowers. That means Krishna is saying, Prathamantu Guru Pujjam Tathaschaiva Mama Archanam. That means first you worship lotus feet of Guru, then worship to me. Then I am saying, if your flowers bring, then all flowers you offer to lotus feet of Guru. And if the rest of flowers, if you have, then offer to me. Or if you not, no harm. If you offer all flowers to Guru, then I will be very happy. Então, Krishna, ele mesmo diz nesse verso, primeiro adore o Guru, só depois me adore. Então, eu estou falando sobre isso, porque, por exemplo, se você tem uma certa quantidade de flores, você primeiro ofereça todas essas flores ao Guru, se sobrar uma florzinha, você oferece a Krishna. E Krishna diz, tá, então se sobrar uma florzinha, você oferece a mim, tudo bem. Mas se não sobrar flor nenhuma, não tem problema, oferece tudo ao Guru, que eu já vou ficar muito feliz, diz Krishna. So try to understand. See the Gurudev and his philosophy and his Harikatha is very powerful. Então, But everybody will listen to his Harikatha. Então, tente entender uma coisa. Srila Gurudeva, ele é muito poderoso, sua filosofia é muito poderosa, seu Harikatha é muito poderoso. Por isso, todas as pessoas o ouviam o seu Harikatha. Just I remember Gurudev some pastimes and Navadvip Parikrama. Do you know?
and Chaitanya Mahaprabhu 500 years and completed the anniversary. Então eu me lembro de uma coisa que aconteceu na época do Navadvip Parikrama. Foi o ano do 500 anos do nascimento do aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Teve At um that evento. time, in Navadvip, whole Navadvip Mayapur, every day, 1 month, and every day, they glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu, and all the sannyasis and panditas are coming, and different place they glorify about Lord Chaitanya Mahaprabhu. E nessa ocasião teve um evento de um mês em Mayapur, né, em Navadvip Dham, que cada dia, em diferentes locais de Mayapur, os panditas e todos os sannyasis, Maharaj, todo mundo vinha e eles glorificavam Mahaprabhu. And that day, also one day, in our Devananda Gaudiya Math, all panditas, about 200 and panditas they came. Então, And a very scholar person. And teve um dia, né, que esse evento foi bem lá na nossa Devananda Gaudiya Math, onde todos os panditas, os sábios vieram, mais de 200 sábios, panditas, esses sábios eles vieram lá para glorificar Mahaprabhu. and they are very highly qualified also. E esses panditas, eles eram todos muito versátios, eruditos, You know, qualificados. Bengal Brahmanas, they are very qualified also. Porque os brahmanas, né, da Bengala, eles são muito qualificados. And Chatterjee, Banerjee, Gambhokadhyay, Upadhyay, many. Então esses tipos de brahmanas, assim, eles são muito qualificados. And their title is what? And complete maybe 2 pages. Só para falar o título do brahmana precisa de 2 páginas. Porque é muito grande, muitos títulos. Background Tirtha, these Tirtha, many. Tem todos esses títulos. And MA, PhD, many things in Sanskrit. And all they spoke very nicely in Sanskrit, influenced Sanskrit lecture about the glorification of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Como se eles tivessem mestrado e doutorado em sânscrito, eles tinham, assim, doutorado em sânscrito e eles davam palestra em sânscrito, glorificando Mahaprabhu. Then last Gurudev, he told, what will speak in front of this scholar and scholar Brahmanas and Gurudev told, I did not go to school, college, nothing. I have no qualification, Sanskrit qualification. E aí, Gurudeva, no final, depois de todos eles, Gurudeva falou, e ele falou assim, o que eu posso falar diante desses grandes eruditos em sânscrito? Eu nunca fui para escola, faculdade de sânscrito, eu não sei falar sânscrito. In my life, just I little bit serve my Gurudev. And that the mercy of Gurudev, then I can little bit glorify about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Na minha vida, eu servi um pouco ao meu Gurudeva, e apenas pela misericórdia de Gurudeva, por isso que eu fiz, Gurudeva, eu posso falar um pouco para vocês sobre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Then Gurudev glorified our Lord Chaitanya Mahaprabhu, one sloka that I remember. Anarpita charing chirat karunavatirana kalau samarpayatu nutujjala sang savakti sriyam hari purata sundar didi kadama sandhir pita sada hidaya kamdari spuratu vasachinandana. Then Gurudev gave very nice explanation. All Pandits are looking. E aí, Gurudeva, então, ele deu uma explicação sobre Mahaprabhu, citando esse verso, e Gurudeva começou a falar de forma tão maravilhosa que todos os panditas, os eruditos, ficaram boquiabertos, assim, And atentos. Gurudev spoke and Bengali language also. E Gurudeva falou em Bengali, na língua bengala. Before the Panditas, they spoke which language? Sanskrit. But Gurudev very simple. And Gurudev quoted many slokas, Radha or Sudhanandi or our Goswami. Then all Pandits are looking, and everybody was looking. Os panditas, os sábios, antes tinham falado em sânscrito, mas Gurudeva falou na língua da Bengala, Bengali mesmo. Mas Gurudeva estava falando de forma tão impressionante, citando todos os livros dos Goswami, citando Radharasa Sudhanidhi, que os panditas ficaram atônitos, assim, boquiabertos, e começaram a aplaudir. Gurudev told, I spoke everything, this is the mercy of my Guru. E Gurudeva disse que tudo que ele estava falando era devido à misericórdia do Guru, dele. This is true. We don't know the mercy of Krishna. We don't know the mercy of Srimati Radhika. Even you don't know the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Only you know the mercy of my Guru Padma. Então isso é verdade. A gente não sabe a misericórdia de Krishna. A gente não conhece também a misericórdia de Srimati Radhika. Tampouco conhecemos a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. A gente só conhece a misericórdia do nosso Guru Padma. Srila Bhaktivedanta Prabhupada, he told this katha also. E foi Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada que falou isso, essas palavras. I know only the mercy of my Gurudev. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada disse, eu só conheço a misericórdia do meu Gurudeva. But why? Por quê? Why not Krishna's mercy?
Por que você não conhece a misericórdia de Krishna? Because Krishna is Bhagavan. Many times he also came in this world. Krishna, porque Krishna ele é Bhagavan, ele é Deus. Várias vezes ele já veio para esse mundo material. Vainandana Samsundar Krishna, he comes in this material world one day of a Brahma. Brajendrananda chama Sundara Krishna. A cada uma vez do dia do Senhor Brahma, ele vem para o mundo material. And that time I was there also. E toda vez que ele veio, eu também estava aqui nesse mundo, But Krishna no mundo did em algum not give lugar. shelter in his lotus feet. Eu tava, mas Krishna ele não me deu o abrigo, não me deu abrigo aos pés dele. And Srimati Radhika, she also comes. E Shrimati Radhika também vem. Chaitanya Mahaprabhu, many times he also came. E Mahaprabhu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele também já veio várias vezes. And that time I was. E toda vez que eles vieram, eu também estava aqui no But mundo they did material. not give shelter the lotus feet. Mas eles não me deram abrigo aos pés de lótus deles. But my Guru Padma, Mas o meu Guru Pada Padma, merciful and munificent and magnanimous. como ele é misericordioso, generoso, munificente, magnânimo. Vairagya Jug Bhakti Rasam Prajatni Apayanam Anavipsandam Kripam Buddhija Paradukha Dukhi Sanatanastam Paramasraya. Raghunath is quoted this one. In the same way, my Guru Padma by force cut my sikha and give shelter in his lotus feet. Shri Raghunath Das Goswami, ele cita esse verso. E dessa mesma forma, meu Gurudeva, ele tá me pegando pela sica, pelo cabelo e me forçando para bhakti. We don't want chant holy names by Gurudev again and again. No, everybody chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the mercy of Guru. A gente não quer cantar os santos nomes, mas Gurudeva está forçando a gente. Todos cantem os santos nomes. E isso é misericórdia do Guru. Who is Guru? Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu, that is called Akhanda Guru Tattva. Quem é Guru? Guru é Baladeva Prabhu, Nityananda Prabhu. Ele é o princípio indiviso do mestre espiritual. Akhanda Guru Tata. Without the mercy of Baladev Prabhu or Nityananda Prabhu, we cannot come here also. Sem a misericórdia de Baladeva Prabhu ou de Nityananda Prabhu, não era possível para a gente estar aqui agora. Why you have come here? Por que vocês vieram aqui? You come here? No. Foram vocês que vieram até aqui? Não. Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu brought you. Foi Nityananda Prabhu, Baladeva Prabhu que trouxeram vocês até aqui. Externally you are thinking, no, I have money. And for ticket I have come here. No. Externamente você pensa, eu comprei, eu tenho dinheiro, eu comprei minha passagem e vim até aqui. Mas não. I think millionaires, many people are there. They have lot of money in their pocket. Why they are not coming here? Tem tanta gente aí rica, né, milionários, etc., cheio de dinheiro no bolso, mas eles não estão aqui agora. Por quê? So Krishna jidi kripa kare puno bhagya bane Guru antarjami rupe sikhai apane. If you receive the mercy of Guru Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu, then you will come in our Krishna consciousness. That means you have come here by the mercy of Baladev Prabhu or Nityananda Prabhu. Se você recebeu a misericórdia, se você recebe a misericórdia de Nityananda Prabhu e Baladeva Prabhu, vocês vêm até a consciência de Krishna. Significa que vocês estão aqui por causa da misericórdia de Baladeva Prabhu e Nityananda Prabhu. So Guru Padma is called the manifestation of Baladev Prabhu or Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, Baladev Prabhu Prakash, that is called Guru Padma. Então, Guru Padma, o Guru, ele é uma manifestação de Baladeva Prabhu e Nityananda Prabhu. So always we pay our obeisances to the feet of Guru Padma. So and always all we are indebted, the mercy of Guru Padma. Então a gente sempre presta nossas reverências aos pés de lótus de Guru Padma, do nosso Guru, e a gente tem sempre uma dívida com ele. Sempre. One life, if completely surrendered to the feet of Guru, then your life will be successful. Se em uma vida você simplesmente se render completamente aos pés de lótus do Guru, sua vida será exitosa. So in this way, Gurudev, Srila Bhamana Goswami Maharaj, Narayan Goswami Maharaj, always inspired to everybody how we enter in our Shuddha Bhakti and deeply analyze the Shuddha Bhakti. Então, Srila Gurudeva, Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhamana Maharaj, eles sempre inspiravam a gente a adentrar em Shuddha Bhakti, em devoção pura. So today is very super excellent, auspicious day. So we pay our obeisances to the Guru Padma, and 2-3 days we glorify his life history. And all you also offer your Puspanjali, glorification of Guru Padma, then your life will be successful. Então, hoje é o dia de desaparecimento de Gurudeva. Então, a gente presta nossa reverência aos pés de lótus dele. E por 2 ou 3 dias vamos glorificar sobre Gurudeva, falar sobre a vida dele, caráter dele. Todos vocês também vão poder oferecer o Puspanjali
as flores de vocês aos pés de lótus de Gurudeva. E se a gente fizer isso, nossa vida será exitosa. So I request all you. You have to come every day, 3 days, and glorify our Guru Pada. Then you will be peace. Então eu peço a todos vocês que nesses 2, 3 dias, né, do festival aqui, todos vocês venham todos os dias, glorifiquemos a Gurudeva, Guru Pada Padma, e assim Gurudeva vai ficar muito satisfeito. So now time is over, and she also prepare for that dance. Então, e também já está tarde agora, e também a Didi preparou uma dança. So tomorrow, at the program. Onde é o programa amanhã? Sam? Amanhã de manhã. Sama Sundar House. Chama Sundar House. Tá bom, né? Everybody come and bring your flowers and offer to Guru Pada. Então amanhã morning program. Okay, morning, evening. Tá, de manhã à noite, amanhã nos 2 programas, todos venham e tragam suas flores, a Guru Pada Padma. What flowers means your heart. Your heart is as like flowers. Qual flor que você tem que trazer para Gurudeva? É o seu coração. O seu coração é como uma flor. So these flowers you offer to lotus feet of Guru Pada. Então essas flores você ofereça aos pés de lótus de Guru Pada And Padma. everybody glorifies to Gurudeva. E todos glorifiquem a Gurudeva. Because we are all Ved, Puran, Upanishad, everywhere glorify our Gurudeva. Então, porque em toda parte dos Vedas, Puranas, Upanishads, se glorifica o Gurudeva. Nattam Das Thakur Prem Bhakti Chandrika also Chari Vede Gurudever Mahima Gan Kare. 4 Vedas, Rik, Sam, Jaju, Atharva, 4 Vedas glorify our Guru Pada. Como Shri Narottam Das Thakur explica que todos os 4 Vedas, Rig, Sam, Jajur e Atharva, os 4 Vedas glorificam o Guru Pada Padma, o Sri Guru. Guru Cha Rana Padma Kevala Bhaktati Sama Vanda Moi Savodano Vanda Moi Savodano Narottam Das Thakur Vanda Moi Savodhanama. Like carefully and hold the lotus feet of Guru Pada. Então, nessa canção, Shri Narottam Das Thakur fala Banda Mui Sabhadanamate. Com todo cuidado, se deve se agarrar aos pés de lótus de Guru Pada Padma. Hare aparadha hayana jano. Don't commit offenses, lotus feet of Guru Pada. E não cometa ofensa aos pés de lótus de Guru Pada Padma, ao Guru. If Krishna unpleased with you, unhappy with you, maybe Guru protect you. Se Krishna estiver aborrecido com você, pode ser então que Guru te proteja. And if Guru unpleased with you, Krishna will not give protection to you. Então, se o Krishna estiver aborrecido com você, Guru pode te proteger. Mas se o Guru estiver bravo com você, Krishna não vai poder te proteger. Haru Rishte Guru Trata. If Hari is angry with you, then Guru can protect you. And with Guru angry with you, unpleased with you, Krishna will not protect you. Se Krishna estiver bravo com você, o Guru pode proteger você. Mas se o Guru estiver bravo com você e não estiver satisfeito com você, Krishna não irá mesmo proteger você. So all our aim and object, how will serve Guru Pada. Então, toda nossa meta, nosso objetivo é servir Guru Pada Padma, fazer Guru Seva. So for this regard, I am always chanting one mantra. Então, por isso eu sempre canto um mantra. What is mantra? Never give Never give up Guru and never give up Harina. This is mantra. Então, por isso eu sempre repito esse mantra. Esse é o mantra de vocês. Nunca abandonem o Guru e nunca abandonem os santos nomes. You can give up everything, no problem. You give up your wife, husband, girlfriend, wife, wealth, money, everything, no problem. But never give up Guru and never give up. Vocês podem abandonar tudo na vida de vocês. Podem abandonar sua família, né? Emprego, job, bolsa. Everything. Tudo. Abandone emprego, família, filhos, namorado, namorada. Abandone tudo, mas nunca abandone. Pode abandonar tudo, mas nunca abandone nem o Guru e nem os santos nomes. As like Braj Gopis, they are saying, Gaya tajo, Maya tajo, Bhaiya tajo, Krishna Prabhu nahi tajo. That means, Hindi what is saying, Braj Gopis are saying, maybe we will give up our parents, and husband, and cows, everything, but we will never give up Krishna.
In the same way, our aim and objective. Never give up Guru and never give up. Como as Brajagopis falam, né, assim, em Hindi, elas falam isso, que a gente pode abandonar, né, a gente pode abandonar nosso marido, nossos pais, nossas vacas, mas a gente nunca vai abandonar Krishna. Então, por favor, vamos passo aqui no meio para fazer a dança. Então, dessa mesma forma, a gente deve ter esse mesmo humor de nunca abandonar Guru e nunca abandonar os santos nomes. Bala Guru Deva Jaya Guru Deva. Jai Gurudev Dispatrika about Trivikram Goswami, Bhavan Goswami Maharaj, Suranand Goswami Maharaj. Very nice, beautiful lecture and Harikatha. Todos, por favor, também adquiram essa belíssima revista Jai Gurudev Patrika. Vai falar sobre Trivikram Maharaj, Bhavan Maharaj, Narayan Maharaj. Todos adquiram essa revista. And also Upakanupade, very nice. Também todos adquiram esse livro, Upakanupade, um livro muito maravilhoso, especial. Pegar pra ela que ela vai usar essa... Aí, o pessoal que tá aqui, só pra ela vai oferecer pras deidades. Aqui, ó. Daqui, ó. Chega ali, ó. Os caras aqui, ó. Tem que liberar aqui. Eu vou usar a câmera, vou virar pra ela. Vou virar a câmera pra ela. Ela vai dançar aqui. Vai dançar aqui. I like. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ela precisa de quatro, abre aqui, sai daqui, sai daqui. Eu vou oferecer uma música que se chama Shiva Tandava, que é em homenagem às personalidades dos mestres espirituais. Shiva Tattva é um desses, a gente chama de conhecimentos que envolvem o conhecimento do Guru, tá? Do mestre espiritual. Boy, you go. Okay. Take time. Okay.
Aumenta o volume. Vou sentar, por favor. Mais alto. Tem um botãozinho de mais aí, ó. No máximo aqui já. Coloca o microfone. Tá saindo, acho. Caralho. Não, o gordura tá dando. Aí, gordura.
Thank you.
Very nice, beautiful your this performance about how Lord Shiva, he gives pleasure to also Krishna. Translator. Over. Muito bonito esse passatempo de como o Senhor Shiva satisfaz da prazer ao Senhor Krishna. Lord Shiva, actually, he is the devotee of Lord Krishna. Então o Senhor Shiva, na verdade, ele é o devoto de Senhor Krishna. Vaishnavanan Jatha Sambhu Nimnanan Jatha Ganga. Srimad Bhagavatam gives evidence. There are many Vaishnavas, but Lord Shiva is the topmost Vaishnava. Então o Srimad Bhagavatam dá evidência que existem muitos devotos, mas o Senhor Shiva é o devoto mais elevado. So, very nice, beautiful all the performance, how Lord Shiva, he dance and he also gives pleasure to Krishna. Então essa dança foi muito bonita, como o Senhor Shiva, ele dança e dá prazer a Shri Krishna. It's very nice and beautiful. De uma maneira muito bela, Manifest this performance. se manifestar essa dança. So thank you. Muito obrigado. Again also tomorrow we'll glorify about Srila Bhavan Goswami's life history and Trivikram Goswami Maharaj and Srila Narayan Goswami Maharaj. Então amanhã de novo nós vamos fazer glorificações sobre a vida de Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj e Bhaktivedanta Narayan Goswami So Maharaj. they are the three pillars of our Gaudiya Vedanta Samiti. Então eles são os três pilares da nossa Gaudiya Vedanta Samiti. And they are also Brahma, Vishnu and Shiva. Então eles também são como Brahma, Vishnu e Shiva. So now Bhavan Goswami Maharaj is acting the role of as like Brahmaji. Então Vaman Goswami Maharaj ele age como Brahmaji. As Srila Narayan Goswami Maharaj acted the role of Narayan, Vishnu. Então Srila Narayan Goswami Maharaj ele faz o papel de Narayan, Vishnu. Trivikram Goswami Maharaj, he acted the role of as like Lord Shiva. Então Trivikram Goswami Maharaj ele faz o papel do Senhor Shiva. You know, Narayan, he creates, he is a creator, Srishtikarta. Then Brahmaji is called Srishtikarta. Brahmaji ele é conhecido como Srishtikarta, o criador. The creators. In the same way, Bhavan Goswami Maharaj, he gave Nam Diksha and created the Suddha Bhakti in the heart of his devotee. Então da mesma maneira, Vaman Goswami Maharaj ele deu Nama e Diksha e ele criou Shuddha Bhakti no coração do devoto, do And discípulo. Narayan Goswami Maharaj, he nourishment all his disciples with Harikatha. E Narayan Goswami Maharaj ele nutriu todos os seus discípulos com Harikatha. And Srila Trivikram Goswami Maharaj, and he, as like Shiva was destroyed, then Narayan Goswami, Trivikram Goswami Harikatha, as light, and Shiva went destroyed all your anarthas. Então, Srila Trivikram Goswami Maharaj, o Harikatha dele era como o Senhor Shiva que destrói, então ele destruía todos os So anarthas. tomorrow, again and again, we also glorify all our three pillars of Gaudiya Vedanta Samiti. Então amanhã, nos outros dias, a gente vai glorificar os três pilares da nossa Gaudiya Vedanta Samiti. And you also remember how Srila Gurudev Narayan Goswami has a very close relationship, friendship with Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. You have to learn, you have to listen, then so much inspiration comes. Então vocês todos se lembrem como Srila Narayan Goswami Maharaj tinha uma relação muito próxima com o Swami Prabhupada. Relationship with Swami Maharaj. So you will have to read. Então todos in devem Portuguese. ler esse livro em português. And also Trivikram Goswami Maharaj Katha Life History. Also you have this, Jai Gurudev, this book also. E também a vida e história de Trivikram Goswami Maharaj nesse livro Jai Gurudev. Malini Devi every 3-4 months, she also manifested this book. Everybody reads this also Portuguese. Então a cada 3-4 meses a Malini Didi ela manifesta essa revista. And also Upakhan Upadesh is here. And this book also you can read. And all the stories is there.
Então também tem esse livro, O Paque no Padeço, com todas as histórias e as morais das histórias, vocês podem ler, tudo em português. Thank you for your kindness. Muito obrigado por sua bondade. Shiva Jayo Jaya Gorachande Aroti Kasubha Shiva Jayo Gorachande Arati Kasubha Hare Jano Vitata Bone Jago Manolo
Thank
Chama, chama. Os devotos chama, eles botam de Radhe Radhe. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama.